Princípio da perpetuidade das ações de melhor benefício. Tiago Luiz de Oliveira Albuquerque. Resumo. O presente artigo tem por objetivo analisar o efeito do tempo sobre as ações que postulam a concessão de benefícios mais vantajosos daqueles em manutenção. De início, buscar-se-á descobrir qual a natureza do benefício previdenciário. Uma vez desvelada esta natureza, discutir sobre os efeitos que a demora em exercer tal direito pode infligir sobre o direito ao benefício. Introdução. O efeito do tempo sobre o exercício de direitos tem levado a muita celeuma em diversas searas. No entanto, em se tratando de matéria previdenciária, a discussão torna-se ainda mais acentuada. Decisões judiciais fulminam o exercício de direitos previdenciários, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, ou a decadência, sequer chegando-se ao consenso sobre o instituto que deve recair sobre as ações que buscam a concessão de um benefício mais vantajoso. Neste estudo, pretendia-se entender a natureza do benefício, qual instituto poderia punir a inércia do seu titular e se este realmente se aplica a este tipo de ação. 1. Das ações de melhor benefício. As ações de melhor benefício são aquelas que objetivam conceder melhor vantagem do que aquela que o beneficiário já percebe. Podemos classificar as ações de melhor benefício em ações de melhor benefício A, quanto à espécie e B, quanto ao início mais vantajoso do benefício. 1.1. Das ações de melhor benefício quanto à espécie. Nas ações de melhor benefício A, quanto à espécie, o detentor do direito postula o exercício a um direito mais vantajoso, para o qual também reuniu os requisitos. Insta salientar que é possível a reunião de requisitos para mais de um tipo de benefício, sendo que a própria Instrução Normativa, IN, do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, reconhece que o cidadão usuário pode ter direito a mais de um benefício e cabe ao servidor orientá-lo neste sentido, conforme o artigo 687 da IN 77 do INSS. In verbis. Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. No mesmo sentido, vale apontar o enunciado de N. Graus 5, do Conselho de Recursos da Previdência Social. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-la nesse sentido. A própria administração previdenciária, em sua IN, de número 77, ainda estabelece a possibilidade de implemento de requisitos para mais de um tipo de aposentadoria. Art. 801. É vedada a transformação de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial, em outra espécie, após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do respectivo FGTS ou do PIS. Primeiro, na hipótese de o segurado ter implementado todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na data da entrada do requerimento e em não tendo sido-lhe oferecido o direito de opção pelo melhor benefício, poderá solicitar revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa. 1.2. Das ações de melhor benefício quanto ao início mais vantajoso. É possível, também, que o titular detenha direito a apenas uma espécie de benefício. No entanto, o detentor pode ter preenchido o requisito para o benefício em vários momentos de sua vida laboral, timeline previdenciária. A título de exemplo, imaginemos que uma senhora complete 60,
60 anos de idade, em fevereiro de 2010, e já tenha 180 meses de carência. Esta senhora teria direito a aposentar-se? Sim. E se continuasse trabalhando, ainda poderia aposentar-se em março de 2010? Sim. E se continuasse em abril de 2010? A resposta também é positiva. Assim, podemos estabelecer uma premissa, uma vez implementados os requisitos para uma espécie de aposentadoria, a continuidade do labor e o avanço na idade permitem a continuidade da constituição de direitos à mesma espécie de aposentadoria em vários momentos da timeline previdenciária do titular do direito. Vale dizer, a constituição de novos direitos não elide o direito já adquirido. A LBPS, Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213/91, em seu artigo 122, traz a ideia positiva da garantia do direito adquirido ao melhor benefício B, quanto ao momento mais vantajoso do início do benefício. Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. 2. Da natureza do direito do benefício. Para desvendar qual instituto poderia punir a inércia do titular de um direito previdenciário, é necessário inicialmente entender qual a natureza do benefício. O direito ao gozo do benefício em sua plenitude tem sido reconhecido quando do seu exercício. Logo, é de se reconhecer sua natureza de direito subjetivo, que demanda o exercício do seu titular. Ainda perscrutando sua natureza, cumpre identificar a subclassificação deste direito, se o mesmo se trata de um direito a uma prestação ou de um direito potestativo. Os direitos subjetivos a uma prestação, direito prestacional, são os direitos que implicam na aceitação da outra parte em fornecer uma prestação para que o direito de alguém seja exercido. Em uma relação afetiva, o direito de um dos nubentes de se relacionar com o outro só existe se este segundo aceita a prestar seu amor àquele primeiro. Logo, é necessária a aceitação da sujeição do segundo para com o primeiro para que o direito exista. Os direitos subjetivos potestativos são direitos classificados como inoponíveis. Ou seja, seu exercício independe da aceitação do segundo para com o primeiro. Utilizando o mesmo exemplo do relacionamento afetivo, caso um dos nubentes descubra uma traição e queira separar-se, a separação não estará condicionada à aceitação da outra parte. O direito será exercido mesmo que o outro não aceite. Potestativo advém da palavra latina potestade, que significa aquele que impõe força. Os benefícios previdenciários implicam no pagamento de uma prestação. No entanto, o direito ao benefício poderia ser considerado como uma mera prestação. Ou haveria outros direitos decorrentes do benefício. Para analisar o questionamento acima, seria necessário perscrutar se os benefícios garantem outros direitos que não apenas a prestação. A concessão do benefício previdenciário implica, nos termos do art. 15, e, da LBPS, na manutenção da qualidade de segurado independentemente de prazo. A percepção de benefício acidentário gera como reflexo a estabilidade provisória do trabalhador, conforme o art. 118.
A percepção de benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez entre períodos de labor garante ao segurado a contagem de tempo de contribuição, consoante o disposto no art. 55, segunda, da LBPS. Nítido, portanto, que o direito ao benefício não se confunde tão somente com a prestação pecuniária, mas garante outros direitos também. Desta feita, é de se reconhecer que o direito ao benefício é formado por um núcleo, do qual irradiam outros direitos como reflexos, como aqueles anteriormente indicados, contagem de tempo, estabilidade e manutenção da qualidade. Não se confundindo o benefício com a mera prestação, e se reconhecendo sua natureza subjetiva, por exclusão, é de se reconhecer a natureza potestativa do benefício previdenciário. 3. Do efeito do tempo no exercício de direitos. O estabelecimento do limite do exercício de direitos tem sido um grande desafio para os operadores. Por um lado, a parte que pode sofrer impacto negativo com o exercício suscita a segurança jurídica. Por outro lado, pugna-se pela vantagem daquele que será beneficiado. Por essas razões, passemos à análise do efeito do tempo nas duas subclasses de direitos subjetivos. 3.1. Da prescrição. Para os direitos subjetivos a uma prestação, o Código Civil estabelece obrigatoriamente um limite para seu exercício, nos termos adiante. Art. 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. A lei expressamente prevê a obrigatoriedade do limite temporal para o exercício de um direito a uma prestação, sendo a regra 10 anos, e, nos casos de fixação de prazo menor, aplicando-se este prazo inferior. A necessidade do prazo reside na ideia da paz social que o Instituto da Prescrição promove. Se o direito a ser exercido depende da aceitação do outro, que pode ou não aceitá-lo, o exercício por tempo indefinido de tal direito promoveria uma intranquilidade social, haja vista que o outro poderia ser importunado ad eternum para aquele direito fosse exercido. Imagine-se uma moça cortejada por um rapaz. Esse rapaz deseja exercer seu direito de namorá-la. Mas, para isso, necessitará que a moça lhe preste beijos e abraços. Se para exercer o direito a namorá-la e receber suas prestações aos seus beijos e abraços o rapaz não tivesse prazo algum, esta seria importunada indefinidamente e, assim, haveria intranquilidade naquela dinâmica social. Portanto, a prescrição ocorre, também, no direito previdenciário. Mas, como estudado no item 1.1, esta prescrição tão somente atinge as parcelas do benefício, conforme súmula de número 85 do STJ, pois este é apenas um direito prestacional decorrente do direito nuclear do benefício. Ademais, vale salientar que, conforme demonstrado, a partir do primeiro momento em que o beneficiário implementa os requisitos a um benefício, a cada mês, ocorrendo seu fato gerador continuamente, idade ou tempo de contribuição, o direito ao benefício perpetra-se sucessivamente. Assim, o direito adquirido se renova na timeline previdenciária. Desta feita, seria impossível falar-se de prescrição do fundo de direito. Tanto porque o direito continua a se perpetrar, mês a mês, como porque o direito ao benefício não é o próprio direito a uma prestação apenas, mas um núcleo, do qual um dos direitos reflexos é a prestação pecuniária. 3.2. Da decadência. Passemos à análise das hipóteses de incidência da decadência.
Vale ressaltar que o art. 103, da Lei 8.213/91, apenas estatui o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício, e não um prazo para a concessão de um direito adquirido. Art. 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Para os direitos subjetivos potestativos, não há regramento igual no Código Civil. Ou seja, a lei não tratou de estipular prazo máximo para seu exercício. Para o exercício de tais direitos, não há necessidade de aceitar a sujeição do outro. Ou seja, o direito potestativo será exercido independente da vontade de sujeição ao exercício. Implica inferir deste raciocínio que a decadência só se presta à paz social quando a lei expressamente entender conveniente. Como nos direitos subjetivos potestativos não há opção de sujeitar-se ou não, não há que se falar em importunar o outro. Pois o segundo não terá direito de opção frente ao exercício do direito do primeiro. Como no caso anteriormente aventado, se aquele rapaz consegue fazer com que a moça se enamore dele, no entanto, ele passa a deixar rastros de sua infidelidade e a moça deseja terminar o namoro, ainda que o rapaz se arrependa e não aceite o fim, a moça terá o direito subjetivo potestativo de findar o relacionamento. Porquanto o exercício de seu direito não dependerá de qualquer prestação do rapaz. O direito potestativo se adjetiva como inoponível porque, mesmo o outro não aceitando o exercício do direito do titular, a lei garante seu exercício, mesmo que seja necessária a postulação judicial, como em um caso de divórcio, se uma das partes não aceita o fim. Assim, importa reconhecer que a decadência para se postular um benefício indeferido inexiste. A lei não previu lapso temporal máximo para se postular uma concessão. Se, hoje, um segurado vem a óbito e somente 20 anos depois sua mulher postula uma pensão por morte, a dependente terá direito da mesma forma, haja vista que não decai o direito de postular a concessão do benefício. Vale estabelecer a premissa de que a decadência somente serve à paz social quando a lei entende necessária. Não havendo limite legal ou convencional entre as partes para o exercício do direito subjetivo potestativo, não há que se falar em limite temporal, decadência, daquele direito. Do raciocínio supra, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, TNU, reviu seu posicionamento e cancelou a súmula de número 64 para a edição do enunciado de número 81. Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei N. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. 4. Do princípio da perpetuidade das ações de melhor benefício. A lei nunca estabeleceu decadência para o exercício do direito ao benefício. Sólida e aclaradora a lição do professor Agnello Amorim Filho ao sentenciar que, para os direitos subjetivos potestativos, cuja lei não estabeleceu prazo decadencial, estes deverão ser pautados pelo princípio da instabilidade ou da perpetuidade das ações. Com referência àqueles direitos potestativos para cujo exercício a lei não achou necessário fixar um prazo especial,
fica prevalecendo, então, o princípio geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade. Os direitos não se extinguem pelo não uso, pois não há dispositivo estabelecendo um prazo geral para que os direitos potestativos sejam exercitados sob pena de extinção. Relativamente a tais direitos só há prazos especiais, critérios científicos para discernir prescrição e decadência, 1977. Assim, tratando-se o direito ao benefício como um direito subjetivo potestativo e que o art. 103, da Lei 8.213/91, apenas estabeleceu prazo para rever o ato de concessão, cristalino inferir que não há decadência para se postular a concessão de benefício previdenciário para o qual já se preenchido seus requisitos. Neste raciocínio, é de se apontar o julgamento do Re 626.489, da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso. 9. No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, 1 grau, sexta da Lei N. graus 821319991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente aplicáveis as súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do Fundo de Direito do Benefício Não Requerido, Re 626.489, relator, AMIN. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16 de outubro de 2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, mérito DG 184 divulg 22 de setembro de 2014 Public 23 de setembro de 2014. A decadência prevista em lei atinge apenas o ato de revisão, e não a concessão de outro direito também adquirido, nos casos em que o segurado tenha implementado direito a mais de um benefício. Vale dizer, a aquisição de outro direito não ile de primeiro direito já adquirido. Nesse diapasão, segundo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 626.489, Leading Case, o direito à concessão inicial de benefício previdenciário não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. Vejamos. Ementa, recurso extraordinário. Direito previdenciário. Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Revisão do ato de concessão de benefício. Decadência. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. Re 626.489, relator, AMIN. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16 de outubro de 2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, mérito DG 184 divulg 22 de setembro de 2014 Public 23 de setembro de 2014. 4.1.
da perpetuidade das ações de melhor espécie de benefício. No caso analisado no início deste artigo do segurado que laborou 35 anos, exposto à eletricidade e tem 65 anos de idade, observamos que o segurado tem direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Uma prática e realidade que acontece é que, como o INSS não reconhece o agente eletricidade como nocivo, desde o advento do Decreto 2.172/97, a autarquia não tem concedido aposentadoria especial para os eletricitários que não tenham preenchidos os requisitos até a edição do referido decreto. Assim, a prática administrativa tem sido a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Quando da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado vê seus rendimentos decaírem drasticamente. No entanto, fundamentado na jurisprudência de que a eletricidade ainda poder ser considerada como agente nocivo, o segurado pode, a qualquer tempo, buscar a concessão da aposentadoria especial, se demonstrar labor por 25 anos ou mais de exposição. Mesmo tendo sido concedida a primeira aposentadoria, há mais de 10 anos, o direito persistirá. Porquanto o objetivo do segurado não é a revisão do ato de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para a aposentadoria especial, mas a concessão inicial da aposentadoria especial para a qual o segurado também preencherá os requisitos. Pois, como analisado, não há punição para a inércia do segurado que já implementou todos os requisitos para uma aposentadoria, mas ainda não a exerceu. A prática de benefício menos vantajoso ocorre não somente por alterações de entendimento e decretos e instruções normativas do INSS, mas também pela falta de convicção do servidor. O exemplo mais comum é o caso de agricultor que postula aposentadoria por invalidez, mas o servidor não forma convicção de sua qualidade de segurado especial. Nestes casos, quando o servidor não forma convicção da qualidade de segurado especial, mas não há vínculos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, que indiquem labor, há uma prática de ofertar a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, BPC/LOAS. Ao proceder assim, o servidor atua acreditando que garante algum direito ao beneficiário, já que sua aposentadoria seria indeferida. Aos que postulem a aposentadoria por invalidez como segurado especial, também é garantida a sua concessão, independentemente do prazo da concessão do benefício assistencial, pois o objetivo, no caso, não é revisão da concessão, mas, sim, a concessão da aposentadoria por invalidez que o segurado também fazia jus. Neste sentido, colaciono o acórdão da primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, seguindo a tese fixada no Re. 626.489. 6. Neste mesmo julgado, o STF destacou que a inaplicabilidade do Instituto da Decadência Previdenciária nas hipóteses de indeferimento ou cessação de benefício, sedimentando o entendimento de que o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. Re. 626.489, Relator, AMIN. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 16 de outubro de 2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, Mérito DG 184 divulg 22 de setembro de 2014 Public 23 de setembro de 2014. 7. Na oportunidade, o ministro relator Luiz Roberto Barroso fez uma importante distinção entre o direito ao benefício previdenciário em si, isto é, o denominado fundo do direito que tem caráter fundamental, e a graduação pecuniária das prestações. Esclarecendo que no tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, 1 grau, da Lei N. Graus 82131991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente aplicáveis as súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido. A decadência instituída pela MP número 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras, a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Como é natural, a instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações devidas. 8. Outrosim, recentemente a Turma Nacional de Uniformização cancelou a súmula número 64, o direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, tendo editado a súmula número 81, não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. 9. Não há, assim, decadência quanto ao pedido inicial, seu indeferimento ou cancelamento, embora exista quanto à revisão de benefício concedido. Deste modo, inevitável o reconhecimento de que, no caso em exame, não restou caracterizada a decadência, uma vez que a qualidade de segurado do autor não foi apreciada pela administração no ato da concessão do benefício assistencial, em 16 de maio de 1996. Assim sendo, o autor não faz jus ao benefício previdenciário de amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência. No tocante ao requerimento de conversão do amparo em auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, este último é totalmente possível tendo em vista que a parte autora logrou êxito na demonstração da sua qualidade de segurado especial em período anterior à incapacidade, haja vista que trouxe aos autos elementos robustos relativamente ao trabalho campesino, mormente pela certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor datado em 25 de fevereiro de 1975, anexo 16, folha 14. 14. No caso em análise, restou acostada prova documental satisfatória de que, à época da concessão do amparo assistencial, o autor tinha qualidade de segurado especial, além de sua incapacidade.
Com efeito, consta nos autos ficha de associado ao Street de São Miguel, indicando admissão em 14 de abril de 1975, certidão de casamento celebrado em 1975, constando a profissão de agricultor, recebimento de aposentadoria por idade, na condição de rurícola, da cônjuge. O laudo de avaliação do anexo 26 confirma a incapacidade, não sendo ponto controvertido na demanda. 15. Por outro lado, a prova oral foi hábil em comprovar a qualidade de segurado especial do demandante. Naquela oportunidade, o autor prestou depoimento seguro e uniforme, informando que trabalhou, de modo exclusivo, na agricultura, e que somente se afastou quando acometido da doença que o incapacitou. 16. Por fim, o laudo social, anexos 32 a 35, demonstrou a qualidade de segurado especial do autor na época da concessão do amparo assistencial. 17. Recurso improvido. Sentença mantida. 18. Condenação em honorários advocatícios para a recorrente vencida fixados 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a súmula 111 do STJ. Acórdão vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acórdão os juízes da turma recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do juiz relator. Processo N graus 05006465720154058404. Relator, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves. Data da decisão, 11 de maio de 2016. Data da publicação, 11 de maio de 2016. 4.2. Da perpetuidade das ações de melhor início do benefício. Há, também, casos em que o segurado não objetiva a alteração da espécie de aposentadoria, mas a alteração do dias a quo do mesmo benefício. Nesse caso, a postulação da alteração da DIB, data do início do benefício, também se trata de ação de concessão de melhor benefício, e não revisão ou retroação da DIB, como inicialmente e erroneamente propagada. Conforme analisado no início deste trabalho, a partir do primeiro momento em que o segurado implementa as condições para o benefício, seu direito adquirido já resta implementado, ainda que não o exerça no exato momento. Neste sentido, válido mencionar o enunciado de N graus 359 do Supremo Tribunal Federal. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. A aplicabilidade da súmula supra não se restringe somente à garantia da aplicação da legislação vigente à época do implemento dos requisitos, mas também para caracterizar a garantia do direito à melhor configuração do mesmo, se for o caso. Ou seja, a garantia de que o direito adquirido será respeitado se, à época do implemento, o mesmo for mais vantajoso, mesmo que apenas requerido a posteriori. Portanto, pode-se perceber que o direito adquirido ao benefício pode ser equacionado, de tal sorte que B igual QB mais FG, C, sendo B igual a benefício, QB, qualidade de beneficiário, segurado ou dependente, FG, fato gerador, e C, carência, que é uma variável que pode ou não ser necessária, a depender do benefício.
Observe-se que não está presente nesta equação a variável R, requerimento, haja vista que esta não é necessária para o reconhecimento do direito adquirido ao benefício. A título de exemplo, os enunciados de N graus 26 da AGU e 8 do CRPS, admitem que a perda da qualidade de segurado é irrelevante, se o beneficiário já estava incapaz, quando ainda ostentava a qualidade de segurado. Tais enunciados corroboram com o raciocínio de que, uma vez implementados os pressupostos do benefício, o direito adquirido a este já existe. Portanto, existindo o direito adquirido, independentemente de seu requerimento, o segurado já está inserido na regra do art. 15, e, da Lei 8.213/91, garantindo sua manutenção da qualidade de segurado, portanto, sendo dispensável a análise do prazo entre o período em que deixou de contribuir e o efetivo requerimento. Importa reconhecer, portanto, que o segurado que implementa as condições para a aposentadoria e continua a laborar, continua mês a mês implementado vários direitos à aposentadorias em momentos diversos. Observe-se que, ainda que a espécie do benefício seja a mesma, a cada mês se implementa o direito a outro benefício distinto, tendo DIB referente e, também, RMI, renda mensal inicial, diversa, pois a média será alterada, de acordo com o mês em que se inicia o benefício, incluindo ou excluindo valores, da dependente do início do benefício. A Turma Nacional de Uniformização, nos autos do processo 05168517.4.005.8100, apesar de ressalvada a posição pessoal do relator, suscitou uma distinção da aplicação da súmula de número 81 daquela TNU, em razão de precedentes do STJ, e sugeriu que as ações de melhor momento do benefício estariam sujeitas a um prazo decadencial por se tratarem de verdadeiras revisões, segundo o colegiado. O posicionamento não parece compatível com a ideia de que o estabelecimento de uma DIB, na verdade, se refere a um exercício de outro direito adquirido no trato sucessivo da relação previdenciária, timeline previdenciária, inclusive com apuração de média de salário de contribuição, também, diversa. Como no caso analisado no início deste presente trabalho, a segurada que, em fevereiro de 2010, preenche os requisitos para a aposentadoria e continua a trabalhar, também garante o direito à aposentadoria em março de 2010. Se continua adiante, garante o direito à aposentadoria nos meses, também, adiante. Esses casos aconteciam, em geral, com bancários, que implementavam as condições, mas não desejavam desligar-se do banco público. O art. 453, 1 grau, da Consolidação das Leis do Trabalho previa que a aposentadoria encerrava o vínculo do empregado com a empresa pública. Assim, o bancário não se aposentava, porque os proventos da aposentadoria seriam bem inferiores aos vencimentos da atividade. Para esses bancários que experimentaram o decesso remuneratório de governos que desprestigiaram o setor, a aposentadoria tardia, em momento posterior, fez com que o salário de benefício, SB, tivesse média inferior à de momentos anteriores em que já havia preenchido os requisitos. No entanto, consonante o art. 122, da Lei 8.213/91, o direito adquirido não elidido pela continuidade do labor e implementação de novos requisitos em novos momentos com direito a novas DIDs. Nesse sentido,
é de se extrair o raciocínio de que os vários momentos em que o segurado implementou requisitos autorizam o direito a que o segurado escolha o melhor momento em que se inicie seu benefício, melhor data de início do benefício, DIB. Válido apontar voto da ex-ministra Ellen Grace sobre o tema. Aposentadoria proventos cálculo. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o Instituto do Direito Adquirido, na voz abalizada da relatora ministra Ellen Grace, subscritas pela maioria. STF, Re. 630.501 RS, Relator, Ellen Grace, data de julgamento, 21 de fevereiro de 2013, Tribunal Pleno, data de publicação, desde 166 23 de agosto de 2013 Public 26 de agosto de 2013 Emenvol 027001 pp 00057. Corroborando com a ideia de que o direito ao melhor benefício também se refere ao melhor momento para início do benefício, indica-se o posicionamento em julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A demonstração de que direito adquirido não representa apenas proteção contra a lei nova fica bem evidente, no direito previdenciário, se tomadas as situações hipotéticas de dois segurados com histórico contributivo idêntico, tendo um deles se aposentado imediatamente após completar os requisitos para tanto, enquanto o outro permaneceu na ativa. Seria um contrassenso admitir-se que aquele que continuou trabalhando possa, ao se aposentar anos após, perceber um benefício menor. Não pode o segurado ser penalizado pelo fato de trabalhar mais do que o mínimo necessário para alcançar a inativação e, consequentemente, pelo fato de ter contribuído mais para o sistema. Atenta contra a razoabilidade esta possibilidade. Mais do que isso, admitir esta possibilidade implicaria inobservância do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal e, em uma interpretação possível de ser extraída, no artigo 201, primeiro, do mesmo diploma, segundo o qual é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Aquele que continuou trabalhando deve ser assegurada a possibilidade de se aposentar nas mesmas condições do paradigma que requereu o benefício mais cedo, caso lhe seja mais favorável, impondo-se lembrar que a previdência social é um direito social assegurado no artigo 6º da Constituição Federal. O segurado, optando por uma data anterior, registre-se, não está a escolher aleatoriamente salários de contribuição mais favoráveis sem previsão legal, mas sim exercendo direito adquirido em data anterior à DER, nos termos da Constituição Federal. A propósito, esta possibilidade de certa forma está prevista no próprio Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, arts. 56 e 32 do Decreto 3.048/99. Referidas normas administrativas estão em consonância com o artigo 122 da Lei 8.213/91, na redação que lhe foi dada pela Lei 9.528/97. Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher,
optou por permanecer em atividade. É certo que o regulamento em seu artigo 56 e a Lei nº 8.213/91 em seu artigo 122 resguardam expressamente o direito adquirido para o homem somente aos 35 anos de tempo de contribuição, sendo possível a concessão de aposentadoria proporcional. Não se pode negar, contudo, o direito adquirido também nesta hipótese, caso a RMI, ainda que reduzido o tempo de serviço/contribuição, mostre-se mais favorável. Não há sentido em se penalizar o segurado por ter permanecido trabalhando por mais tempo do que o necessário para obter a aposentadoria. Ademais, embora o artigo 122 da Lei nº 9.213/91 e as disposições regulamentares não incidam em relação a situações pretéritas, em rigor apenas se prestaram para explicitar um princípio que decorre da ordem constitucional. E este princípio, saliente-se, há muito vem ditando, genericamente, o agir dos entes e órgãos ligados à Previdência Social. Ao editar a Portaria MTPS número 3.286, de 27 de novembro de 1973, o Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, considerando a necessidade de uniformizar as decisões administrativas, estabeleceu princípios, com caráter de pré-julgado, ratificadores da jurisprudência ministerial predominante. E o enunciado número 1, editado pela referida portaria, tinha a seguinte redação. Número 1. Sobre o art. 1 do Regulamento Geral da Previdência Social, Decreto número 60.501, de 14 de março de 67. Constituindo-se uma das finalidades primordiais da Previdência Social assegurar os meios indispensáveis de manutenção do segurado, nos casos legalmente previstos, deve resultar, sempre que ele venha a implementar as condições para adquirir o direito a um ou a outro benefício, na aplicação do dispositivo mais benefício e na obrigatoriedade de o Instituto Segurador orientá-lo, nesse sentido. Referência, parecer da Consultoria Jurídica número 369/70, processo MTPS 166.331/67. Do mesmo modo, no enunciado número 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social assim foi assentado. Referência, art. 1º do RBPS, Decreto número 611/92. Remissão, pré-julgado número 1. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Assim, parece-me não haver razão para negar a aplicação do mesmo princípio nos casos de direito adquirido ao melhor benefício, ainda que com redução de tempo de serviço/contribuição, em data anterior à DER. Apelação Civil número 50066370.201.4.04.713/RS. Relator, João Batista Pinto Silveira. 5. Conclusão. A natureza do benefício é essencial para que seja revelado o instituto que pode punir a inércia do detentor do direito. Considerando que o benefício não se presta tão somente ao pagamento da prestação pecuniária, pode-se inferir que o benefício se reveste de natureza potestativa. Essa natureza implica reconhecer que o exercício do direito ao benefício não deve ser limitado pelo decurso do tempo, haja vista a não incidência de prazo decadencial para aqueles direitos, cuja lei não achou necessário sua criação.
Por conseguinte, vale estabelecer por premissa, as ações previdenciárias de melhor benefício são inesgotáveis, ou perpétuas, podendo ser exercidas a qualquer tempo.